Cupinchas, tudo jóia? Esqueci de tirar isso daqui. Cupinchas, tudo jóia? Eu sou o Rusmé do Curionautas e hoje eu compartilho, espero, uma porção de coisas com vocês. Mas antes, como tradicionalmente, ou Magatoki Life, no limiar entre o dia e a noite, começa com a lendinha japonesa. E terminando a lendinha, Cupinchas, a gente vai passar para um mistério da ufologia. Curioso, mas vocês vão ver. E mais algumas coisas que eu trouxe aqui. Se der tempo, a gente mostra tudo, tá bom? Assim que Cupinchas, acho que é aqui mesmo. Segue a adaptação. Peraí. Chegou uma mensagem aqui. Travou. Estão me ouvindo bem, né? Ok, moderadores, estão ouvindo bem, né? Ok. Tem um delay, então tranquilos. Depois eu passo aqui, vamos ver se dá tempo, né? De passar aqui e mandar abraços para todo mundo aqui no chat. Abraços, viu, Cupinchas? Vamos lá. Então segue a adaptação. Eu tô tão atrapalhado que o Cupinchas foi tão acelerado para fazer esse material aqui, por causa que finalmente eu dei uma acertada no meu editor e agora deu para salvar os vídeos com mais velocidade. Tava demorando muito tempo, meia hora. Haru, vai ficar aprontando agora aí no meio da live? Hein, formiga? Vem cá, cachorrinha. Vem cá, cachorro. Vem cá. Vem, cachorra. Vem aqui. Vem aqui, cachorra. Vem aqui, papai. Sobe. Minha cachorrinha, Haruko Pinchas. Desculpa a embromação, viu, mas é que... Formiga. Haru, formiga. Vai participar da live do pai? Tá bom, senta aqui. Senta, quietinha, senta. Isso, quietinha. Desculpa, viu, Cupinchas. Bom, há muito e muito tempo, Cupinchas, atrás, no Japão antigo, lá em Nagano, viu, Cupinchas? Hoje, província de Nagano. Haru, tá bom, Haru, senta. Existe uma localidade lá, Cupinchas, uma região, naquela época chamada de Shiro-uma. Hoje chamam de Hakuba. A letra é a mesma, só mudou um pouquinho a pronúncia, Cupinchas. E nessas montanhas de Shiro-uma, Cupinchas, no sopé, na parte de baixo da montanha, vivia um senhor rico, com muito dinheiro. Poderoso, senhor feudal, digamos assim, mas na verdade ele era só rico. E ele tinha, Cupinchas, uma filha linda, que estava com 16 a 17 anos, ou 17 a 18 anos, ou seja, no ponto de casar. Essa garota se chamava... Ai, como é o nome dela? Vai ser bom pra lenda. Tamaki. O nome dela era Tamaki Cupinchas. Muito bonita. E é claro, né, com a idade de casar, começou a aparecer pretendentes. Vários pretendentes. Muitos pretendentes querendo casar com a filha daquele senhor rico, muito bonita, por sinal, muito educada. E era praticamente todos os dias, aquele plantel de homem se oferecendo, pedindo a mão dela em casamento. Era tanto que eles chegavam até a brigar entre eles, esses caras aí, os pretendentes a noivo. O pai dela, por sua vez, não estava nem um pouco interessado em entregar a mão para ninguém, para nenhum desses caras aí. Pois bem, acontece que eu penso que ela era considerada tão bonita que dizem que até os animais e até algo fora da natureza espreitavam ela para ver a beleza dela. Os animais se transformavam em humanos, exceto como morcego, só para observar a beleza dela. Ou outros como raposas e tudo mais, inclusive monstros, digamos assim. Olha lá a imagem de um morceguinho lá indo embora. Se bem que a história não tem relação com morcegos, não. Apesar de... Bom, acontece que eu penso que ela tinha uma mentalidade própria e um coração próprio. E o coração dela batia por um outro alguém, Cupinchas, que morava, supostamente, do outro lado das montanhas, Shiro-uma. Shiro-uma, Cupinchas, quer dizer em japonês cavalo branco. É que nessas montanhas lá de Nagano, antigamente, quando caía a neve, em ocasiões formava a figura de um cavalo branco. Por isso que essas montanhas ali de Nagano, dessa região de Nagano, tinha esse nome, e ficou com esse nome de cavalo branco, Shiro-uma ou Hakuba, como chama hoje em dia. Nos finais de tarde, Cupinchas, ela saía sorrateiramente, ia em direção às montanhas, antes de entrar nas matas montanhas,
Ela perfumava bem as mãos com folhas, com ervas, para deixar as mãos perfumadas para encontrar o namorado dela. Folhinhas. E lá na floresta, no meio da floresta, formiga, tá num fogo essa cachorra. No meio da floresta aparecia aquele homem bonito, bem elegante, bem arrumado, que era o namorado dela. Só que por mais que ela perguntasse Copinchas, ele não respondia um monte de questões. Ele não falava de onde é que ele era, ele não falava onde é que ele morava, só sempre se comportava e aparecia de forma educada e bonita, bem arrumado, elegante, e ela se apaixonou por ser esse homem misterioso. E lá eles namoravam, no final de tarde, quase todos os finais de tarde. Ela contou para ele uma lenda curiosa daquela região naquela época. Ela disse para ele que a neve, quando cai das montanhas, que forma justamente essa imagem de cavalo branco em ocasiões, essa neve acaba descendo, fazendo com que as flores ali daquele vale ficassem brancas da neve. A flor em questão chama-se prímula japonesa, um tipo de plantinha que dá essa florzinha, geralmente branca, menos aqui nessa região de Nagano. Vocês vão saber por quê. E branquinhas e beleza. E naqueles dois, naquele namoro, naquele amor todo, naquela vida deles, só que despertou, certo, os rumores dos outros camponeses, aldeões. Alguns com preocupação, alguns com inveja. Quem é esse tipo aí que vem aqui no nosso vale, um desconhecido, namorar as nossas mulheres? Ou algo parecido. Vou contar para o pai dela. E entre esses aldeões, alguns eram por pura raiva, pura fúria, por inveja mesmo. Bom, quando o pai descobriu que ela estava namorando esse estranho, ele foi direto e ríspido. Não quis nem saber. Olha aqui, mulher, filha. Ou tu termina esse namoro, despacha esse cara, ou eu reúno meus homens e acabamos com ele. Deu um ultimato. Prometendo, ameaçando de morte a esse rapaz. Ela, por sua vez, compreendeu a seriedade da situação e foi ver o namorado dela pela última vez. Foi até o local de sempre e lá chegando ela explicou para ele: olha, meu pai proibiu o nosso namoro, proibiu o nosso encontro, por isso, isso. E ele, que esse cara, por incrível que pareça, ele não tem um nome. E ele: tu arrumou outro? Ela: não, imagine, só meu coração é só seu. Não, ele respondeu: eu acho que não, tu conseguiu outro, algum outro noivo. E foi mudando, sabe, o tom, a tonalidade de voz, ficando nervoso. E ela, por sua vez, chorando, desesperada, entre a cruz e a espada: não tem outro, nunca teve outro, foi meu pai que proibiu, sabe? E olha a mãozinha do cara. Que esse cara não era alguma coisa, né? Deu pra perceber que o cara tem coisa errada, né? Sabe? E naquele dramalhão todo, né, Copinchas? Não dá, eu tenho que ir embora. Acabou o nosso romance. E ele foi se alterando. E se alterando, se transformando. Chegou um momento, Copinchas, que o rosto dele começou a mudar de feições para algo parecido com isso daqui, Copinchas. Um monstro. Um Madin, Copinchas, da montanha. Madin. Que é difícil de traduzir, sabe, essa palavra. E frequentemente traduzida Madin para gênio. E daqui a pouco eu vou explicando enquanto isso. Ela se desesperou, era um monstro, um demônio, e fugiu, tentou fugir dele, enquanto que aquele monstro horrendo perseguiu ela pela floresta. Falando do monstro, né, Copinchas? Majin frequentemente é traduzido para gênio em português. Majin Buu do Dragon Ball, gênio. Mas Majin quer dizer, na verdade, na raiz, né, chinesa, quer dizer Deus decaído, um Deus inverso, demônio. Era o que ele era, um demônio da montanha. Se disfarçava em ser humano. Pois bem, ele perseguiu ela e disse que não ia deixar nessa de ninguém e conseguiu correr atrás dela e capturar ela. E atacou essa menina, mordendo ela, Copinchas, no pescoço. Nesse combate, nesse ataque, Copinchas, eis que surge o nosso pequeno herói, um caçador, que dispara contra a criatura. E ela cai. A criatura se afasta da moça, a moça cai desmaiada e o bicho cai estrebuchando.
Enquanto isso, esse caçador pegou essa moça e foi embora, levou ela. Passado alguns dias, né, Copenchas? Essa é a situação, viu? O bicho caiu estrebuchando, ela desmaiada, o caçador levou embora. Passado alguns dias, Copenchas, casamento na casa do pai rico da moça. Foi celebrado um casamento. O pai deu a mão da filha a esse caçador que salvou a vida dela. O casamento de Shintolia com o Tsuno Kakushi, aquele véuzinho branco lindo. E estão lá celebrando o casamento, né, Copenchas? Ela lá aceitou, certo? Afinal de contas, né? E estão lá celebrando e dançando e comendo e bebendo e crachotto. Só que a criatura não tinha morrido, Copenchas. Atacou em pleno casamento. Destruiu as paredes, as portas da casa, feriu pessoas. Atacou todo mundo e capturou essa moça. E esse monstro, esse demônio, evocou a tempestade. E se agarrando numa nuvem negra, saiu com ela num braço e agarrado na nuvem negra em direção à montanha, Shiroma. E se perdeu na noite. Os aldeões e os convivas desesperados saíram atrás, chamaram toda a aldeia e procuraram a noite inteira pela essa menina. Tamaki, o nome dela. E não encontraram mais ela. Na manhã seguinte, Copenchas, aquelas flores prímula japonesa que eram brancas amanheceram todas vermelhas, Copenchas. E acreditaram que havia sido o sangue de Tamaki que tinha atingido aquelas flores de vermelho. Sendo que em Nagano, nessa região, o único lugar, pelo menos ali, dizem, né, que essa prímula japonesa nasce vermelha, geralmente é branca. E essa é lindinha, né, Copenchas? Japonês meio sinistra, né? De um Majin, um demônio da montanha. Hoje, Copenchas, o Shiromagake, as montanhas de Shiroma, são chamadas de Hakuba, um local muito acessado por esquiadores no Japão. Essa é a primeira vez que aparece um Majin aqui, né, Copenchas? Um deus decaído. Que é difícil de traduzir essas coisas, Copenchas. Às vezes tu não encontra uma palavra idêntica, entende? E aí que, né, tem que usar o que tem em teu alcance. Henrique Furlani, obrigado pelo superchat. Muito trabalho, pouca diversão. Henrique sem live. Obrigado, Henrique Furlani, que pena. Depois vendo gravado, viu? Eu suponho que essa live de hoje talvez seja divertida. Mas pelo menos é um assunto que muitos conhecem no Brasil, só que aqui no Brasil ele é o tema é muito mal contado. Muito porque o pessoal se baseia em material antigo, e esse material que eu vou apresentar hoje sofreu atualizações em 2012 e 2014. E o pessoal fica rodando em blogs e até em canais material da década de 90. Então, né, talvez seja suculento. Obrigado, Henrique Fulano, pelo superchat. Depois assistindo gravado, tá? Cupinchas. Pronto, tá a lendinha. Sabe que é esse o objetivo cumprido, que é colocar uma lendinha no começo. Certo? Agora vamos com calma entrar. Mandar um abraço rapidão aqui. Talvez não dê para mandar um abraço para todo mundo, viu, Cupinchas? Me desculpem. Sabe que o tempo urge. Mandar um abraço rapidão, e talvez não dê tempo para mandar um abraço para todo mundo. Desculpe, viu, Cupinchas? Já vamos entrar no outro material. Abraços para Lucas Piovesana, Inuminarte, Kiver Lutz, Google User, Ju Monteiro, Nara Regis Braga, Matheus Grabrecht, Corvo Fury, Abrax, Érica Bicho, moderadora, Abrax, Eder Leite 991, Douglas Guimarães, Abrax, Barril de Tudo, Abrax, Rodrigo Braga, Abrax, Leonel Luiz, Abrax, Roberto Timóteo, Fábio Pinheiro, Ana Alice Menezes, Joselane Vicentim, Abrax, o Kioma tá aqui, Abrax Kioma, obrigado pela moderação. Animota, Abrax, Marcos Kobayashi, Abrax, Vanessa Garcês, Adílio de Oliveira Melo, Abrax, Anderson Duarte de Menezes, Natércia Sá, Joker RS, boa noite para Portugal, Andy Games, Fred Saramago Pires, tá aí, Fred, Predador, Agato Demo, Agatos, como é que tá, Agatos? Agatos, tu gosta de ufologia? Abrax, Agatos. Ronaldo Maciel, Abrax, Ronaldo Maciel. Tu gosta de ufologia? Eu não gosto muito do tema, mas tudo bem, eu vou. Guilai, Abrax, Virgínia Oliveira, Michele Moura, Abrax, Bruno Larussa, Abrax,
João Almeida, Mr. Carlos PT, Pedro Navarro, Pedrão, Abrax, Celeste Almeida, Cristiane Prates. Cristiane Prates? Peraí. Abrax, viu, Cristiane Prates? Peraí, vamos ver uma coisa aqui rapidão. Se eu não estou enganado. Não é Cristiane Prates, não. Eu tô viajando. Tô viajando na maionese. Abrax do Cristiane Prates, Michele Cristine. A Cristiane Pires está aí? Abrax. Adilson Monção, Abrax. Norma Yamamoto, Abrax. O Sensei, Abrax. Leonardo Rotmund, Abrax. Marcos Andersen, Camui, Abrax. Cristiane Lírio, Abrax. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Jogo aqui, e jogo aqui, e jogo aqui, e corro aqui. Cristiane Lírio, feliz aniversário, feliz Niver, parabéns. E feliz aniversário para Ingrid von Hanken, lá do meu Facebook. Feliz Niver, muitas felicidades, muitos anos de vida. Cupinchas, vamos já entrando no seguinte material. Acho que eu nem vou tirar minha carinha daqui. Deixa assim. Ah não, tira. Tira que irrita, né? Eu sempre esqueço daqui, ó. Sempre esqueço esse treco aqui, ó. Sempre esqueço o treco. Peraí, que eu vi uma coisa ali. Ah, tá aqui. Qualquer coisa dá um grito aqui, viu? Qualquer coisa me dá um grito. Peraí. Ah, tá aqui. Tira minha carinha aqui pra... Aqui, onde é que tá? Aqui, José Márcio Silva, aqui no Facebook, viu? José Márcio, muito obrigado, viu? Não vi ainda. Muito obrigado muito obrigado pelo superchat, José Márcio. Arigato. Qualquer coisa, viu? Plim aqui. José Márcio, tem questão tua hoje aqui. Certo? Vou batalhar para dar tempo para colocar a tua questão e a gente vai, pelo menos no mínimo, a gente vai se divertir. Beleza? No mínimo, tá? Abração, José Márcio. Cupinchas, vamos direto pro material. Deixa eu... Nossa, esse negócio desse chatinho aqui. Esse chat aqui é chato, hein? Esse chat é chato. Como me irrita. Aqui, Cupinchas. E vamos começar. Eu peguei um pouco, cara. Mas vamos tentar vamos começar por aqui, Cupinchas, com esse caso aqui. Haru, tá aprontando, né? Cupinchas. Provável ano de 1803 ou 1807. Dependendo da fonte, 1825 ou até mesmo 1625. Sabe? As fontes complicam essa parte aqui. Ó. E na província de Ibaraki, onde eu morei, na costa de Ibaraki, foi para esse treco que vocês estão vendo aí, Cupinchas. Utsurobune, o barco Oku, certo? Com a Namban, com a Namban Onna, a mulher Bárbara e o barco Oku, o barco emborcado Oku vazio. Uma embarcação, Cupinchas, que foi parar na costa, supostamente, né, teria parado na costa de Ibaraki. Bakin Takizawa vai ser muito importante para essa história. E mais um também, o Kunio Yanagita, ou Kunio Yanagida, como é chamado aqui no Ocidente. Esses dois são muito importantes para essa história, que durante muito tempo ficou centrada, sabe, limitada apenas à literatura ou lenda, não como um fato de verdade. Sabe? Até as atualizações de 2012 e 2014, isso aqui era lenda, pior, era só em livros, era uma coisa inventada. Então quem sabe de Utsurobune aqui no Brasil, por causa de sites de ufologia, vocês vão ver por quê, na verdade estão vendo um material muito antigo, muito atrasado e que se baseava apenas em literatura. O fato, Cupinchas, que vocês estão vendo aqui, esse detalhe, Cupinchas, os ninjas de Iga, tem uma participaçãozinha dos ninjas de Iga, Cupinchas, foram vitais para essa nova atualização desse caso tão antigo. E é possível que tenhamos descoberto pelo menos um pouco mais do que não se sabia antigamente. Primeiro que o caso era praticamente literário. Ficou limitado apenas a livros e uma que outra lenda contada. E isso saiu da parte das lendas e saiu da parte literária, entrando para o mundo real, porque o caso aconteceu de verdade. E envolve até os ninjas, Cupinchas, para essa história. Sabe, foi muito bom ter atualizado isso aqui, porque a gente vai também ver a participação dos Igas de ninja. Pequena participaçãozinha, mas foi vital para os pesquisadores de hoje em dia descobrirem uma questão que estava dentro desse caso aqui do Utsurobune.
Vocês vão ver, Copens, por que que ufólogos, durante esse vídeo aqui, vocês vão ver por que a ufologia teve muito envolvida. A ufologia mundial, sabe, divulgou muito esse caso aqui como um incidente, um suposto incidente da casuística OVNI em tempos anteriores a 1947. 1947, caso Roswell, Estados Unidos e Novo México. 1947, aquele major da Força Aérea teria avistado uns objetos voando em forma de meia asa, de meia lua, asas voadoras, no qual existe aquele detalhe em que o jornalista perguntou como era a forma desses objetos, e o major disse, não, é que parecia discos, entende? Quando tu joga um disquinho na água, aquele disco repica na água, sabe? Aí o jornalista escreveu discos voadores, e aí que pegou o termo discos voadores, flying saucers, sabe? E aí que virou, mas na verdade os primeiros objetos voadores não identificados por esse major eram na forma de meia-lua. O caso é fascinante, viu? Em 47 também aconteceu o incidente Roswell. E aí recolocou esse caso de volta ao mapa, de volta aos radares. Muitos, não todos, viu, mas muitos ufólogos do mundo todo caíram em cima desse caso. E aí foi um carnaval, né? Durante a década de 90 inteira, até hoje em dia, principalmente na internet, o caso virou um carnaval dentro da ufologia não séria. Tá? Vamos começar mais ou menos, que é meio complicado de me lembrar de tudo deste caso aqui. Mas vamos ver o que fazemos. Onde é que eu coloquei? Onde é que eu tô, meu Deus? Aqui. Eu acho que é número 2. Será que é 2? Peraí, deixa eu só verificar Copenchas. Deixa eu só verificar aqui. Tem o 10, 2. É isso mesmo. É o 10, 2, 12. Ah! Zonei tudo aqui. Tá? Então, se é o número 2, vai ser aqui. Desculpa, Copenchas, mau jeito, viu, Copenchas? Aqui. Bom, como eu estava contando, Copenchas, naquele videozinho de imagens ali, acredite-se que lá pelo ano de 1803 aconteceu uma coisa estranha nessa costa lá de Ibaraki, no Japão. No mar de Ibaraki, no Japão, onde teria aportado um estranho objeto com formato de 2 pratos. Acham que é 1803, pode ser 1807, conforme o investigador, viu? Então foi mais ou menos tempos recentes. Contam que os pescadores estavam na beira da praia e o que é aquilo no mar? Parecia um disco voador que nunca voou. Esse objeto que o Penches era um barquinho, ele tinha 5 metros, era um barco circular, uma embarcação, não um barco, uma embarcação circular com 5 metros, mais ou menos 3 metros de altura. No topo dele tinham 3 escotilhas feitas de vidro ou cristal, e dentro uma moça, uma banjo, uma moça bárbara, uma mulher bárbara que todos os relatos, as lendas e tudo que tem a respeito dela dizem que ela era muito bonita, só que ela tinha os cabelos vermelhos, totalmente inusual para a época. A roupa que ela usava, Copenchas, era de um material nunca antes visto pelos japoneses. Ela usava um tipo de aplique branco que pegava do cabelo dela até a cintura. Era um aplique encaixado. Não se sabe se era de cabelo ou se era feito de fibras, de músculo de algum animal, como nervos de algum animal. Ela não falava o idioma japonês. E apesar de parecer cortês, ela ficava segurando todo o tempo uma caixa que não deixava ninguém chegar perto dessa caixa. Uma caixa misteriosa. O caso, na época, que até pouco tempo era pura lenda, Copenchas, mas dentro da lenda, não sabiam determinar o que era aquilo. Sabe, que barco era aquele? Na parte de baixo do barco, Copenchas, sabe, haviam chapas de, segundo fonte, cobre ou, segundo fonte, metal. Na parte de baixo do barco. E o formato disso, esse formato assim, com forma de disco, depois de 1947, se tornou certo, um frenesi entre muitos ufólogos. Não, era um caso ufológico de um OVNI, objeto voador não identificado. Vocês viram nas imagens, é um barquinho, então não voa, então nunca voou. Nem OVNI não é, porque é submarino. Mas enfim, certo? E deu muito pano para manga. Só que Copenchas foi reduzido, foi limitado a caso literário por causa de alguns itens dentro da história. O lugar nunca foi muito bem determinado. Sabia-se que era na costa de Ibaraki, mas o lugar exato onde aportou
eram nomes fictícios que estavam na literatura, nomes inventados. Então o caso nunca aconteceu. E assim ficou no Japão durante décadas, décadas e mais décadas. É só mais uma lenda, só inventada possivelmente. Bom, vamos avançando aqui. Vídeo 2. Vídeo 2, agora é 3. Então vai ser... Eu, hein? Tô maluco, botei os títulos tudo igual. Vamos ver esse aqui. Pera aí, verificando se é aqui. Aqui. Só verificar se é esse mesmo que eu penso. O mesmo vídeo? Tô maluco? Eu tô doido, Cupim. Desculpa ter que fazer isso aqui agora, Cupim, mas é que eu tô... Me atrapalhei aqui com alguma coisa. Bom, aqui apareceu. Então, esse número 2 que eu coloquei, eu soma, né? Botar o mesmo título. Ok. Aqui vamos dar explicações um pouquinho mais substanciosas sobre o caso. Espero. Aqui. Bom, a descrição dela, certo? Como eu estava dizendo, ela tinha os cabelos avermelhados. Avermelhados. O problema é que quando fala assim avermelhados ou vermelho, são só duas cores. Existem muitas tonalidades, né? Poderia ser cabelo pintado. Não falava o idioma. Apesar de quase todos os desenhos descreverem ela com vestes que lembram vestes orientais. O fato, Cupinchas, que aqui vai um spoiler já do final dessa história. Nunca se soube exatamente quem foi ela, de onde ela veio. Já dou spoiler aqui, viu? Muito se descobriu sobre o caso, em tempos modernos. Dentro do barco, Cupinchas, tá vendo essas letrinhas que vocês viram aqui agora. Letras estranhas, sabe? Que mais pareciam, mais tarde, né? Forçosamente associadas ao caso Roswell. Mas que o rapaz pegou no caso Roswell os metais que tinham letras como essas daqui. Então o caso é um caso ufológico, ela é uma mulher do espaço. Calma ainda, estamos dentro da literatura ainda, Cupinchas. Não temos a certeza se o caso aconteceu de verdade. Pois bem, o fato, Cupinchas, importante é que no mínimo 3 a 5 fontes dizem que devolveram essa mulher de volta ao barco por medo. Os pescadores pegaram ela, colocaram de volta no barquinho e empurraram de volta para o mar. Quando digo 2 a 3 fontes, por quê? Porque, segundo as lendas, esse barquinho foi parar em outra costa ali perto. E um novo fenômeno, certo? Os pescadores se admiraram com aquele barco estranho, com aquela mulher diferente, colocaram ela de volta e teriam jogado de volta no mar, umas 3 a 5 vezes. Porque tinham medo, sabe? Medo de que poderia acontecer alguma coisa com eles, medo de que podia ser um mau agouro, medo de que os senhores feudais, donos daquelas regiões, certo? Acabassem ficando bravo com eles. O caso nem foi notificado às autoridades naquela época, certo? O fato é que devolveram. Para desencargo de consciência, que eu penso um fato muito importante, ao menos uma versão da lenda diz que essa moça ela foi acolhida pelos pescadores, sobreviveu e teria vivido até os 59 anos, aprendido o idioma japonês, casado no Japão, só que nunca se soube muito bem o nome dela e nem de onde ela veio. Só que ela trouxe uma coisa muito importante para o Japão. Vamos vendo. Cupinchas, dentro dessa história, aqui vem a parte literária importante do caso, porque quem compilou essa lendinha, Cupinchas, foi o cara que Nansou Satomi Hakenden, o cara que escreveu esse livro que eu vou comentar depois. Mais ou menos 20 anos depois, Cupinchas, em Tóquio, foi organizada uma espécie de organização informal de escritores, desenhistas, que compilaram o caso para textos, Cupinchas. E por isso que esse caso entrou para a literatura e ficou só restrito à literatura. Por causa que o autor desse material, que descreveu esse caso em livros, o Takizawa Bakin, que ele organizou essa organização quase que secreta, literária, quase como a Associação dos Poetas Mortos, onde eles juntaram e descreveram, certo? E desenharam e escreveram o caso, e ficou restrito à literatura como fictício, porque ele era autor de ficção, certo? O Bakin Takizawa, Bakin Kyokutei, que ele era um escritor, ele escreveu... Vai aparecer aqui o nome aqui, eu vou me lembrar direitinho dele. O nome é comprido pra caramba. Uma espécie de conto, Cupinchas, envolvendo 8 samurais. Aqui, ó. O Nansou Satomi Hakenden, As Lendas dos 8 Cães de Satomi, de Nansou, que é fictício, viu? De 8 guerreiros que seriam filhos
de humano com uma cachorra. Sentiu o drama, né? O cara, ele criava contos. E foi esse mesmo cara que foi lá e descreveu, certo, esse barco, essa mulher. Então ele inventou. Porque ele era um cara assim que tinha uma mentalidade muito interessante, muito viva. Só que em 2012, Copinchas, em Ibaraki mesmo, foi descoberto um arquivo com um desenho e foi parar nos jornais. Mais uma prova. E aí, em 2012, começaram a revisar o caso, Copinchas. E sim, bateram certinho. O caso aconteceu de verdade. A data é incerta, sabe? Muito incerta. Esse jornal de Ibaraki, Copinchas, até publicou esse desenho encontrado em 2012. Vocês já viram ali, né? E o caso foi reacendido, pegou fogo. Pelo menos por um tempo, ali 2012, 2014, com novas evidências. E aí, quando surgiu esse especial do canal Cultura do Japão, NHK, que fez especial que eu me aproveitei para poder mostrar as imagens para vocês. O fato é, Copinchas, que compilando todo o material a respeito desse suposto incidente que achavam que era literário ou lenda, o fato é que muita coisa não bate. Bate como verdadeiro. Eram vários desenhos de várias localidades do Japão. Do norte do Japão, do sul do Japão, entende? E todos os desenhos eram muito parecidos. Um barco com forma de disco, com uma mulher com uma caixinha debaixo do braço. Então o caso tinha que ser verdadeiro. Entende? Ó, isso aqui foi de Aichi. Tem um caso, um deles aí, que um samurai, sabe? Ele foi lá e desenhou o caso. Entende? Era muita coisa. Então tem que ser verdade. E aí que especialistas, novos especialistas e jornalistas trabalharam em cima do caso e descobriram bastante coisa. Como eu estava dizendo, Copinchas, nunca se soube quem ela era e de onde ela veio. Mas quase certeza que ela contribuiu para uma coisa importante no Japão. Principalmente de hoje em dia. Que ainda, durante muito tempo, o Japão foi, durante uns 100 anos, o Japão foi o polo desse material. Olha só os barquinhos ali, Copinchas. Bom, onde é que eu tava? No caso é complicadinho, Copinchas. Deixa, a minha memória falha. A memória falha, Copinchas. Deixa eu ver. A memória falha tanto que eu nem lembro qual é o título dos vídeos, cara. Eu tenho que parar com essa história de números. Sabe? Aham, é aqui que vem. Aqui. Beleza, agora que vem esse folclorista. Ah, eu fechei o navegador. Jogo aqui. Jogo aqui. Entra um folclorista nessa história, Copinchas. Aqui e aqui. Ok. Obrigado, viu, Moderas? Já vou lá, tá? Bom, Copinchas. Meio obscuro, não se sabe muito bem. Os nomes dos locais eram fictícios. Então é lenda, não é lenda. Na década de 20, Copinchas, um folclorista, 1925 por aí, 25, 26, considerado o pai do folclore japonês, ele escreveu um livro, publicou um livro em 1926 chamado Utsubobune no Hanashi, a história do barco Oku. E ele investigou muito. Ele, o Kunio Yanagita, ou Kunio Yanagida, é considerado o pai da folclorística japonesa. E ele bateu numa conclusão interessante, porque ele investigou até a Rússia, para ver se ela não era russa. A conclusão que ele chegou é que a história é inventada, por causa das letras estranhas encontradas dentro do barco, onde ele falou que não existiam letras assim em nenhuma parte do mundo. Então o caso tem que ser uma lenda inventada. E foi esquecido o caso até 1957, quando começa a Copinchas, o caso Roswell em diante, onde tem todo aquele bafafá, aquele rumor, aquela loucura por discos voadores. Então esse barco Utsurobune seria um disco voador? E isso correu rios de tinta, até mesmo no Japão, Copinchas, sobre discos voadores, associando forçosamente o caso Utsurobune com discos voadores. Aqui, Copinchas, entra o Kazuo Tanaka, um professor, sabe, que investigou o caso a fundo recentemente, em 2014. E ele tem posse de mais um desenho, praticamente inédito, praticamente desconhecido. E ele bateu numa conclusão interessante, Copinchas. De repente, sabe, estava todo mundo errado. Ela não foi jogada de volta para o mar, a única versão de uma das várias lendas, e ela sobreviveu e ficou no Japão. Esse Kazuo, esse professor aí, que ele é da Universidade de onde? De Ibaraki. Eu não lembro qual é a universidade dele, mas meio que não. Ele investigou o caso
posse de um desenho, que o desenho que ele tinha, que é esse daí, Copenchas, ele é ligeiramente diferente dos outros. Ele tem um pouquinho mais de detalhes, principalmente da mulher, das roupas dela, da forma do cabelo. Ele, desconfiado, começou a investigar e pesquisar e descobriu uma coisa curiosa. De um outro caso, supostamente anterior a esse caso do barquinho. Esse caso aqui, Copenchas, em uma localidade lá de Ibaraki, teria, anos antes, aportado uma mulher em um barco misterioso. Ela não falava o idioma, ela portava uma caixinha um pouquinho menor do que os desenhos, certo? E um tipo de roupa feito de uma malha desconhecida para a época. Ela tinha os cabelos avermelhados, era muito bonita e não falava o idioma japonês. Essa da esquerda aqui, que é mais colorida, Copenchas. Ele comparou os desenhos e achou muito parecido. Kinshoku Hime, Kiro Hime, agora eu não lembro o nome dela. Me fugiu o nome dela. Kintoki Hime seria o nome que atribuíram a essa mulher anterior a esse incidente. Só que na verdade não era anterior, era o mesmo caso, Copenchas. Assim que no templo Shofuku, Copenchas, lá em Ibaraki, existe a veneração a essa entidade, essa deidade, Copenchas, que é uma espécie de deidade Gongen. Onde, Copenchas, esse investigador foi lá, investigou um pouquinho mais e pelo menos descobriu que essa mulher desse barco seria, com grande chance de ser mesmo, essa deidade cultuada nesse templo, Copenchas, lá em Ibaraki. A Kondiki Hime, Copenchas, era o nome dela, lá em Kashima. Nada mais, Copenchas, que a deidade patrona, Copenchas, do bicho da seda. A caixinha que ela trazia teria na sericultura, viu? Da sericultura, o bicho da seda. A caixinha, dentro da caixinha, teriam, na verdade, pupas, Copenchas, do bichinho da seda. Entende? E foi a partir daí que a seda virou... O Japão se tornou um dos polos de seda fabricados no Japão a partir desse incidente em 1803 ou 1807 ou ainda 1625. As datas são uma bagunça com a data. Ninguém sabe muito bem em que época que foi. E como esse caso foi compilado por aquele cara lá, que ele fazia ficção, escrevia ficção, então achavam que o caso era pura invenção. Certo? Então, pelo menos isso, ela sobreviveu, viveu no Japão e ela introduziu a sericultura, o bicho da seda no Japão, que era a caixinha que ela carregava. Que durante um tempo essa caixinha diziam que tinha uma cabeça dentro, que foi uma das lendas que rodaram na época, Copenchas. Kondiki Hime, a princesa Kondiki, a princesa Brilho do Ouro, seria ela. Aqui, Copenchas, Kyokutei Takizawa Bakin. Ele, o cara que desenhou essa história em 1825, que na qual criou boa parte dessa confusão. Porque, peraí, se ele foi ele que compilou, pelo menos ele desenhou essa Kondiki Hime, como assim o Bakin Takizawa? Então ele inventou? Não inventou. Acontece que como ele era um cara que fazia ficção, Copenchas, a partir do momento que ele fez uma coisa verdadeira, ele desenhou uma coisa verdadeira, as pessoas não acreditaram, acharam que era só invenção, mas ele, por um acaso, ele conhecia a história verdadeira da Kondiki Hime, entende? E por isso que criou essa confusão, que ficou durante um bom tempo apenas como folclore ou como literatura. Mas na verdade ele estava falando de uma pessoa real que acabou no Japão, certo? Trazendo o bichinho da seda. Agora, da onde é que ela veio, isso não foi revelado até hoje. Não se sabe ainda. Essa é a conclusão que os especialistas chegaram, Copenchas. Que esse Takizawa Bakin, esse escritor, ele sabia da história verdadeira, certo? E ele acabou aproveitando, registrando a história verdadeira, mas também dando uma viajadinha, sabe? Dando digamos, um ar um pouco mais literário, por causa dos lugares que não existem na vida real. Dando um pouco de magia ao caso. É o que as pessoas acreditam. O último enigma, Copenchas, desse caso, um dos últimos enigmas, Copenchas, eram as letrinhas que foram encontradas dentro da embarcação. Não sei se aqui nesse vídeo que aparece essa parte. Isso mesmo, Copenchas. O último enigma estava aqui, ó. Em 2014, Copenchas, encontraram isso aqui. Mais um desenho. Iga, Copenchas, os ninjas. Acontece, Copenchas, que esse documento, que aí já não é mais ficção, um desses documentos, esse desenho, Copenchas, com as letrinhas,
foi feito por um ninja que levou essa informação desse barquinho para Iga, a terra dos ninjas. Só que você sabe que ninjas eram espiões, eles precisavam ser muito, muito precisos. E a precisão desse ninja que desenhou o caso e reproduziu as letras nesse documento Copinchas foi tão precisa que ajudou pelo menos a matar uma das questões desse mistério. O ninja, ele pegou e reproduziu o caso no papel, que esse documento vocês estão vendo, Copinchas, mas ele também reproduziu os desenhos que estavam dentro do barco, as letrinhas que estavam dentro do barco. Que até aquele momento, Copinchas, até 2014, achavam que eram letras Copinchas, só que não eram letras. E graças a esses ninjas de Iga Copinchas, ou pelo menos o ninja ou os ninjas Copinchas, descobriram uma peculiaridade nessas letrinhas, que levou a finalmente uma parte do mistério ser resolvida. Esse ninja, quando ele não desenhou de qualquer jeito, porque todo mundo desenhava meio que de qualquer jeito, enfileirado. Ele pegou e colocou as letras separadas, porque era o que ele estava enxergando. Do centro dessas 4 letras, supostas 4 letras, as letrinhas estavam tortas. Por quê? Porque é o que ele tinha visto. Essa letrinha que estava no meio, na verdade, não eram 2 letrinhas, e sim uma letrinha só. E assim que um jornalista, Copinchas, o nome dele é o... vocês vão ver aqui, eu acho que eu coloquei legenda desse jornalista, que eu esqueci o nome dele agora. Ele foi atrás, o Ryutaro Minakami, jornalista científico. Ele pelo menos matou parte da charada. Nunca foram letras Copinchas, muito menos letras associadas a qualquer disco voador Copinchas. Eram enfeites, adornos Copinchas. Olha lá, ó, as letrinhas trocadinhas, corridas uma lado da outra, por causa da precisão desse ninja. Ao invés de colocar como todo mundo, um em cima da outra, ele colocou lado a lado. E isso ajudou a matar a charada. Vocês vão ver aqui que esse jornalista descobriu. Vamos ver, onde é que tá? Onde é que tá que eu coloquei? Esqueci. Eu esqueci de alguma coisa, de contar alguma coisa. Aqui, Copinchas. Não eram letras Copinchas. Isso é um ukiyo-e Copinchas, mais ou menos da mesma época dos anos 1800. E a borda desse desenho Copinchas, essa moldura que aparece ali Copinchas, é formada por um enfeite criado, certo, naquele tempo, porque acharam a letra Urandi, acharam a letra dos holandeses muito bonita. E aí que os japoneses inventaram um tipo de fonte para adornar, para enfeitar. E que geralmente, em certas ocasiões, colocavam em molduras, na volta, não digo molduras, né, de desenhos. Como vocês podem ver, é muito parecido com o que aparece, o que foi encontrado dentro dessa embarcação. Entende? E foi graças aos ninjas, que eu pensei nesse desenho dos ninjas de 2014, que finalmente a parte da charada foi resolvida. Não eram letras, eram só adornos dentro do barquinho. Entendeu? Uau! E é isso, Copinchas. Eu acho que o caso Utsurobune continua ainda cheio de mistérios, cheio de detalhes. Afinal, hoje sabe-se que a Kondiki, a princesa Kondiki, existiu de verdade. Ela veio num barquinho circular, que não era raro, eram super comuns. Eram muito super comuns esses barquinhos de forma circular ali na Ásia. E... Obrigado, Madeira. Obrigado, Além. Obrigado, Além. E... os barquinhos eram muito comuns. Em versões muito, muito antigas da lenda, o barquinho teria remos. Enfim, o caso foi uma baita uma atrapalhada também do passado. Daquele momento que os pescadores empurraram ele de volta ao mar. Baita sacanagem, né? Ou, depende da versão, resgataram ela. O caso passou justamente pela confusão por causa de um escritor de ficção que compilou o caso, portanto, é falso. Passou também pelo folclorista Kunio Yanagita, certo? Grande, importante na época, na qual ele declarou, bateu o martelo, não é falso, porque essas letras não existem. Então, o caso é totalmente inventado. Até que houve aquela inspiração, a inspiração do pessoal, depois da Segunda Guerra Mundial, 47, sabe, de aproveitar o caso para falar sobre OVNIs, discos voadores. Rendeu bastante dinheiro para muita gente, como se fosse um caso de UFOs, discos voadores aqui na Terra, entende? Que caiu aqui e para lá, e aí vai um monte de suposições. E por fim, Copinchas, os documentos novos, sabe, que aí fez com que os especialistas fossem atrás do caso, finalmente batendo com a princesa Kondiki, a mulher que teria introduzido a sericultura, os bichos da seda, no Japão. E bom, e o último mistério, pelo menos, o que se conseguiu alcançar, é das letrinhas, que não eram letras, eram só adornos
de uma fonte inspirada no idioma holandês. Se tem ligação com os holandeses, talvez não. A fonte já existia, certo? Que foi usada ali no Japão, China, entende? Essa parte ainda está obscura. Ficam ainda muitas questões, muitas perguntas, continua sendo bem enigmático, fica. Mas até onde podemos, né, chegar, conseguimos atualizar esse caso, né, Copenchas? Pô, complicadinho, né? Complicadinho esse caso, né, Copenchas? Mas acho que deu, né? Deu pra sacar, né? Deu pra entender, né? Eu quero dizer, Copenchas, não é, nem nunca foi um disco voador. Né? Ah, muito obrigado, Leonel Luiz. Arigatô. Leonel Luiz, abraço, abraço. Obrigado. A propósito, eu esqueci de comentar também, né, que esse caso do Utsurobu, né? Ele faz tempo que me pediram, viu? Faz tempo que me pediram comentários durante todos esses anos de canal, já me pediram por aqui, não sei se me pediram aqui nos comentários, não sei. Me pediram um monte de vezes para trazer o caso Utsurobu, né? Eu sei, Copenchas, que ele acaba ficando diferente do que vocês conhecem, porque o que eu trouxe é um caso de 2014, há 4 anos, ou seja, o caso já atualizado. Enquanto que está rodando por aí na internet brasileira é caso só Ctrl+C, Ctrl+V da década de 90. Talvez alguém já tenha atualizado em textos ou em vídeos, eu já não sei, eu não posso conferir todos, viu, Copenchas? Mas enfim, eu acho que deu, né, para dar uma sacada do caso, né? Não é não? É claro, né, Gulai, que eu resgatava ela. Ciência Bonita, Érica Garisto, obrigado. Muito obrigado. Ah, esse é um tema que eu pretendo trazer sem falta. Viu, Ciência Bonita? Viu, Érica? Pretendo trazer sim, viu? Alô, Além? Alô, Além? O Além tá aqui. Plim, 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 plim. Desculpa, viu, Além, mas é que tá. É aquela coisa, eu concentro aqui, depois eu passo no chat, enfim, sabe como é que é? Tá corrido. Obrigado, viu, Ciência Bonita? Arigato, Erika. A Erika colocou vídeo hoje, viu, Copenchas? Antes de eu entrar na mensagem dela aqui, eu já compartilhei lá no Facebook e coloco o link do canal dela aqui. Maquiagem até o século XVI, Copenchas. Onde é que tá? Aqui, vou deixar o link aqui, Copenchas, para você dar uma conferida. Cara, o que a Erika tem feito é extraordinário, sabe? Em cima de maquiagem histórica. Link aqui embaixo no chat, viu, Copenchas? Link do canal Ciência Bonita, da Erika Garisto. Obrigado, viu, Erika. Rusmeia, gostaria de saber mais sobre os Brakumin. Brakumin Zoku. Não sei se vocês estão me enxergando aqui. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque foi exatamente assim quando eu perguntei pro meu pai o que era Brakumin e ele fez assim, ó. Como assim, papai? Era o jeito antigo de humilhar essa casta baixa do Japão. As crianças no colégio faziam e descobriam que aquele menino era Brakumin, então humilhavam ele fazendo assim em cima da classe. Animal. Vocês são animais. Brakumin é um caso complicado porque é extremamente obscuro, existe até hoje, sabe? E se as informações que eu descobri que são informais estiverem corretas, dá muito pano para manga. Mas, bom, o caso é bem complexo sobre o Brakumin Zoku. E eu pretendo sim trazer sim, sem falta. É uma minoria, Copenhague. Os Brakumin no Japão, ainda hoje, viu, são uma minoria. Considerada por alguns étnica e outras puramente etnia, sabe, casta social. Casta baixa social. Vocês sabem que tem a Índia, né, Copenhague? A Índia tem várias castas, né? Sabe? E a bem de baixo, que nem casta não é, são os Dalits. Vocês que já viram novela sabem disso. São abaixo, estão fora das sandálias, né? Os Dalits. E a mesma dos Dalits ainda tem abaixo dos Dalits ainda. Essas pessoas são obrigadas na Índia a trabalhar com coisas que ninguém trabalha. Entende? Também é um tema interessante de falar também sobre os Dalits. Também é muita sacanagem tu ser perpetuamente obrigado a viver daquele jeito porque os outros impuseram e acabou. Algo parecido no Japão, Copenhague. Certo? Que outro dia eu estava comentando também sobre o povo Sanka, que hoje está extinto. O povo Ainu, os nativos do norte do Japão, quase no bico do couro, mas existem ainda. E os Brakumin, que estão escondidos na sociedade. Sabe? Eles não podem mais. Até 1800 ainda havia uma foto, pelo menos, dos Brakumin, que geralmente eram obrigados a trabalhar com couro, com carne, porque era considerado impuro mexer com sangue no Japão. E ainda é considerado impuro mexer com sangue no Japão.
Açougueiros são discriminados, sabia? Agentes funerários também, sabe? São alvos de discriminação até hoje no Japão. Então é uma coisa bem velada, é uma coisa muito difícil de se conseguir, viu, Érica? Falar sobre o Bracumin, porque é muito difícil de obter informações. Conseguir, sabe aonde? Informações sobre o Bracumin? Na China. Servidores chineses. Então, uma hora dessa eu vou trazer sim. Já que o caso é tão cabeludo e o Japão quer tanto jogar para debaixo do tapete, vamos investigar, vamos dar uma repassada em cima desse caso aí. Né? Vamos dar uma verificada, eu vou trazer sim. Só não posso te prometer quando, viu? Obrigado, Érica. É verdade que sofrem preconceito até hoje, sim. Ouvi que o dono... Mais ou menos, viu? Mais ou menos, sim. É que esse mais ou menos também eu preciso da investigação para dar o parecer de como são, ou se não são discriminados. Se são discriminados por área, se são discriminados dentro de uma empresa. Envolve até listas feitas pelo governo na reforma Meiji, com os nomes das famílias, para não dar emprego para essas famílias aqui, porque eles são dessa casta. Essa lista existiu de verdade, viu? Ela existiu, dizem, aí já é rumor, que ela é utilizada até hoje. Por isso que tem que ser uma parte bem delicada. Essa parte da discriminação contra os Bracumin, velho. E eu vou trazer tudo isso em material mesmo. Se possível, gráfico, né? Se não tiver foto, eu não sei, porque é muito pouca foto. Só tem 2 fotos reais de Bracumin. O resto é tudo... Entende? Então eu vou ter que usar a imagem ilustrativa para trazer o caso. Vou ter que mostrar bastante documentos também, né? Sites, enfim, eu vou dar um jeito. Mas eu vou trazer esse caso sim, só não sei quando, tá? Obrigado, viu, Érica? Outra questão aqui, ó. Da Érica mesmo, viu? Ouvi dizer que o dono da empresa de zíper YKK seria e que tentaram boicotar essa marca por isso. Procede? Eu vou investigar. Só que é o seguinte, a marca YKK. Pega agora mesmo quem está de calça jeans e olha o fecho, o zíper da calça jeans. Verifica se tem YKK. Yoshimoto Kogyo Kabushiki Gaisha. É uma empresa japonesa que até final da década de 90 era responsável por 95% de zippers do planeta. Era monopólio essa empresa, com uma coisa insignificante, zíper. A partir do final da década de 90 para cá, empresas chinesas entraram também e hoje concorrem, hoje estão em franca competição para quem domina o mercado de zippers, mas por enquanto continua sendo a YKK, presente em quase todas as calças jeans, que é o mais utilizado, o zíper mais utilizado, extrema qualidade, viu? Sobre ele ser um Bracumin e terem boicotado, eu vou investigar isso, viu, ciência? Viu, Érica? Vou investigar sim, que aí, nossa, que delícia se for mesmo, hein? Seria legal trazer isso. Fora Bracumin, ainda existem mais 1 ou 2 supostas castas ainda que são discriminadas no Japão. Aí, filho, ali é um saco de gato. Obrigado, viu, Érica? Ciência Bonita. O link tá aqui, viu? No chat do canal da Érica Garisto do Ciência Bonita. Jorge do Batuque. Abraço, Jorge. Cheguei, mestre Rusmé. Boa noite a todos. Obrigado pelo chat, Jorge. Hoje é quarta. Amanhã, Copinchas, live do Jorge do Batuque, à meia-noite. Ou imediatamente após o relato da Ana do Assombrado. É que em ocasiões a Ana pode soltar o relato um pouquinho mais tarde. E como o Jorge fica assistindo a live da Ana, às vezes a live do Jorge sai um pouquinho mais tarde, viu, Copinchas? Certo? Mas amanhã, sem falta, vai ter a live do Jorge do Batuque, do canal Jorge do Batuque. Vou dar o link para vocês aqui no chat, Copinchas. Quem não conhece o canal da... Cadê? Eu não vou abrir? O Jorge do Batuque. Eu recomendo, Copinchas, dê uma passadinha lá. Se inscrevam no canal dele. Aqui, Copinchas, o link do canal do Jorge do Batuque. Da Érica Garisto foi ali já, né? Deixa eu ver, coloca aqui, ó. Também. Ih, meu Deus. Paga aqui. Eu tô assistindo, então coloco aqui. Esse aqui, o seguinte link aqui da Érica Garisto, que é do canal Ciência Bonita. Os 2 links estão aqui, do Jorge e da Érica, viu? Dê uma conferida aqui. Legal demais. Cara, eu me rio demais com as lives do Jorge, cara. Muito boas. Obrigado, viu, Jorge, pelo superchat. Copinchas, não... Tá acelerado, né? Tá acelerado. Tô falando até rápido, mais rápido que o normal. Não deu tempo de vir aqui. Mandar abraços, Copinchas. Desculpa. O chat já deve estar todo zoado lá pra cima. Las 226, comandante Placos, abrax. Márcio Vetromila, abrax. Roberto Aparecido dos Santos, abrax. Carlos Augusto, eu mesmo nunca ouvi falar dessa história de YKK Bracumin.
fiquem interessados. Eu também, né, Carlos, vou dar uma investigada. Vou dar uma investigada. O fato que eu penso que a YKK, Yoshimoto Kogyo Kabushiki Sha, que eu falei que muitos zippers de calça jeans está lá, a YKK, ela não fabrica só zíper para calça jeans. Hoje fabrica zippers interessantes, impermeáveis, que são utilizados até na construção de túneis. Zippers grandes assim, que eles passam o zíper, ele não passa água. O negócio ali é firmeza, cara. Né, Cristiane Prates? É um assunto sujo, né? Mas temos que falar uma hora dessa também disso, viu? Uhum, uhum. Não querem mais. Cara, é um rolo, porque quem vai investiga essa parte aí, viu, Cristiane Prates, sobre Rusmé, a Índia é o país onde há a maior prática de defecação ao ar livre. Isso se dá porque o trabalho de limpeza de fossa sanitária se dá pelos párias, os intocáveis, os scavengers, Dalits, casta baixa. Mas esses não querem mais se submeter a isso. Quando foi, agora foi em tempos recentes, 2006, 2008, não lembro qual foi a data, há pouco tempo, que Mumbai, a prefeitura de Mumbai, que deveria estar enganjada justamente para acabar com essa, ou pelo menos melhorar a situação dos Dalits, contratou mais de 1.500 Dalits para limpar as fossas da prefeitura da região ali. Enfim, continuam perpetuando aquele negócio. Eles são Dalits, são sujos, são impuros, eles que vão limpar e pronto. Imagina que eu penso, teu filho, tu, ser obrigado a trabalhar em qualquer coisa assim, sei lá, bater cimento, ou sei lá, fazer lâmpadas, ou então qualquer coisa, certo? Mas tu não pode mudar de emprego. Aí teu filho vai ser obrigado a trabalhar com isso, vai ter que montar lâmpadas. Ele não pode mudar de emprego. Ele quer ser médico, não pode ser médico. Ele vai ter que montar lâmpadas. Aí o teu neto também, e assim pro resto da eternidade, porque só por causa da ideia dos caras, porque nem cor de pele não é. Nem, aliás, se fosse cor de pele, se dane, entende? São seres humanos, entende? E é complicado, cara, é complicadíssimo. O único material jornalístico que eu encontro a respeito dessas castas e o Cristiane Prates sobre a Índia são materiais religiosos missionários. Para tu ver a falta de interesse de jornalistas mundiais sobre isso. A ONU tá em cima, mas é complicado. Tita Martins Abrax, Cristiano já mandei Abrax também, né? Maximiliano Gomes, dos Intocáveis, né? Gulai. Abrax. Ronaldo Maciel. Mais ou menos, Ronaldo Maciel. Se os Burakumin seriam a ralé da sociedade japonesa. Não é bem assim. Sabe? Porque tem a ver com. A Juliane Pires está aqui. Abraço, Juliane. Tem a ver também com. Supostamente. Cara, dizem que é por causa da origem. Alguns chegaram a dizer que essa casta Burakumin não seriam japoneses. Entende? Seriam estrangeiros. E daí, certo? O racismo já ali pelos tempos 1800 era tão forte contra estrangeiros que o Japão foi hermeticamente fechado por muito tempo, não deixava ninguém chegar no país. Então teria surgido daí. Como não eram japoneses, então, sabe, afastaram eles da sociedade, botaram eles como párias da sociedade. Juliana Job Rodrigues, Abrax. Bom, Copensa, esse assunto Burakumin eu vou pretendo trazer com mais propriedade, com o máximo de informações precisas possível mais adiante. O tema é cabeludo, Copenchas. É cabeludo, é difícil de conseguir. Eu li entrevistas informais na internet, onde o autor anônimo, falando de fórum, viu? Fórum Nietzscheano, que é dificílimo de ver se é verdade. A gente pode até pender, porque, bom, para ter uma noção, mas não pode pegar essas fontes como absolutas, porque são anônimas. Onde o cara no fórum entrou assim: eu sou o Burakumin. Quer fazer pergunta? E aí embaixo aquela renca de gente perguntando, sabe, de outros usuários no fórum. E aí, como é que vocês vivem? É isso, é preconceito, não é? E aí o cara vai explicando. Bom, como não tem identidade, talvez eu traga esse material só pra gente ter uma noção do que se poderia ser, mas ele não pode valer como realidade. Enfim, né? Mais ou menos, viu? Eliot M. Abrax. Outra também é que poderia ser pelo fato de que, como eles no passado trabalharam com sangue, entende? Se tornaram uma casta impura. Ou seja, eu, tu, você, se a gente trabalhou com uma coisa que foi considerada impura pelos poderosos, não é questão mais de ser estrangeiro,
não é questão de pele nem nada. Não, vocês agora vão trabalhar só com isso. Enfim. Uma hora dessa eu vou trazer direitinho, tá, Copenchas? Vamos para mais um outro assunto, Copenchas. Já deu 1 hora aqui. É que eu queria contar, Copenchas, para vocês umas coisinhas. Desculpa, Copenchas, eu tô falhando no chat, mas é que eu preciso soltar o material. Táxis assombrados, Copenchas, interessa a vocês? Mudando um pouquinho do assunto. Táxis assombrados, Copenchas. Bom, vamos rodando aqui enquanto eu vou contando para vocês. Tá certo. Quando fala táxis assombrados no Japão, deixa eu ver se é o número 1. Vamos rodando essa lendinha aqui, Copenchas, e aí eu vou tentando explicar para vocês. Sabe que tem várias lendas. Recentemente, Fukushima, por causa daquela tese de uma estudante japonesa muito bonita, muito bonitinha ela, aquilo chamou a atenção do mundo todo, ela decidiu fazer uma tese envolvendo os relatos de taxistas lá em Fukushima logo após o terremoto de 2011, onde esses taxistas teriam vivenciado experiências sobrenaturais. Bom, esse caso aqui, Copenchas, ele está numa dramatização, que eu encontrei na internet, está numa dramatização, teria acontecido de verdade. Na verdade, esse caso aqui ele serve para ilustrar vários supostos casos envolvendo taxistas e passageiros fantasmas. Jorge Batoque, abre o olho, viu? Abre o olho. Vou botar um pouquinho mais de música. O fato que eu não lembro o nome desse taxista aqui, tem o nome dele, viu? Acho que vai aparecer a legenda aqui, não lembro se eu coloquei. Mas um taxista normal, que eu penso ali na região de Tóquio, certo? Trabalhando. E eu que também queria mostrar para você também, que eu penso, como é que é o trabalho do taxista no Japão. Viu? Viu? Uniforme, geralmente luvas brancas. Ele faz tudo isso aí, põe no porta-malas. Não muito diferente dos taxistas daqui, viu, Copenchas? Tem toda uma gentileza, toda uma cortesia, não muito diferente dos taxistas brasileiros. O Jorge, pelo menos, é assim. O Jorge é super educado, viu? Certo? Nós é pobre, mas nós é limpinho. Não me lembro, não me esqueço não, viu, Jorge? Bom, esse motorista aqui vai servir para ilustrar o caso, né, Copenchas? Vários casos envolvendo. Talvez a gente desenvolva um pouco mais, talvez futuramente a gente traz mais casos a respeito disso. Teria se envolvido num caso, uma lenda, envolvido num caso que hoje é lenda urbana recorrente, Copenchas, direto e reto. Acontece isso. Taxista, de noite, já quase finalizando o turno, né? Voltando para casa. Ele encontra o último freguês da noite. Aquela pessoa, no caso aqui dessa dramatização, uma moça. Vai ter a Samara, ela vai pra luz, caramba. Essa música tá muito sinistra. É uma mulher, né? Um pouco silenciosa, um pouco estranha. Certo? Para o táxi. Entra. Ele estranha um pouco, pergunta. Ela responde, meio que monossilábica, né? Pra onde é que tem que ir. Bom, ele arranca o carro e vai. Pra tal bairro? Tal do teu endereço? Certo? Ela mais ou menos dá o endereço. Ele coloca o contador e se manda. Até aí, normalmente, porque o que tem de gente estranha por aí, lá no Japão, não tá no mapa, viu? Tem até cosplay pegando táxi, então... Aí meio que normal. Só que o nosso motorista, ele fica... durante até um pouco tenso, porque ele pergunta, não responde. Pergunta, não responde. E o taxista também, no Japão também, ele conversa bastante, viu, Copenchas? Tu pegar o táxi, ele... Onde é que tu é? Como é que tá? Come com a mão no Japão? No Brasil? Não, come com o pé. A gente é ocidental, a gente come com garfo e faca, tá? Esse tipo de coisa, conversa a gente usa com os táxis, viu? Geralmente são bem educados, geralmente, algumas vezes não, viu? Bom, ele lá tentando puxar assunto, não consegue. O assunto é uma mulher, uma pedra. Depois de ter passado o endereço, ela ficou naquele silêncio, sabe? Chega a ser um silêncio constrangedor. Bom, chegando no destino, Copenchas, essa é recorrente dentro das lendas urbanas, certo? Acontece sempre o fenômeno do desaparecimento, no final dessa lenda urbana a respeito dos táxis. Neste caso aqui, que teria sido verdade, eu não acredito, mas tudo bem. Ele avança até um lugar, um pouco ermo, né? Mas finalmente mais ou menos se perde. E finalmente ele consegue chegar no endereço que ela tinha dado antes. Ele volta a perguntar, não responde. Continua ali atrás. Sabe? E vai tocando. Fukushima, Copenhague, 2011, supostamente aconteceu coisas parecidas. No mínimo 6 relatos, sabe, de fontes com o nome dos motoristas, dizem de pessoas que
colocaram o freguês e chegando próximo ou chegando no local, olhava para trás e a pessoa virava uma coluna de água e molhava o banco traseiro. Ou simplesmente desaparecia. No mínimo 6 relatos de Fukushima, do terremoto, né? Certo? São muito bem documentados, com documentação da pessoa que jura que passou por esse tipo de experiência. Me leva a tal lugar e a pessoa estaria morta, enfim. Não sei o que pensar a respeito. Bom, a alegre viagem do nosso amigo aqui no táxi segue. Cara, vai pra luz, cara. Sério, vai pra luz. Eu fico me colocando no lugar do Jorge, cara. Fico pensando, se o Jorge pega um treco desses no carro dele, cara. Eu queria saber a opinião do Jorge, viu, Jorge? Aponta aí, essa é a minha questão, viu, Jorge? Responde pra mim na live, nossa live amanhã. E se tu pegasse uma freguesa dessas, sabe? Sinistro dessas aí, e tu chega lá, é um fantasma. O que tu faz, Jorge? Aponta e me conta na live de amanhã. Beleza, Jorge? Bom, finalizando o caso, né, Copenchas? Acho que esse aqui é o último vídeo que eu tenho. Isso mesmo. Ele finalmente, depois de se perder, depois de tentar conversar com ela, não responde, finalmente chega na casa dela, que tinha dado endereço. Certo? E ela continua no banco traseiro. Estranho, porque tem que pagar aqui nessa hora, né? Não paga, ele fica desconcertado, de repente é doente, sei lá, né? Doente, algum problema, né? Ele desce e bate na porta da casa, sabe? A casa supostamente dessa moça. Ó, não responde, não paga, não responde, não paga. O que eu faço, né? Essa mulher é maluca, né? Bom, vou lá bater nessa casa aqui e ver se tem gente, né? De repente ela tá lá, tá doente, tá perdida, sei lá, algum trauma, sabe? Ele vê que tem luz acesa na casa, bate na porta da casa, a luvinha branquinha vê com penches. E surpresa, surpresa. Eu sou obrigado a colocar essas imagenzinhas que eu penso para dar o tempo de 15 segundos. Seria tão bom rodar o vídeo completo, mas não dá. Um senhor atende Copenchas. Vê o taxista e quase que imediatamente, na maioria das versões dessa lenda urbana, ele vira assim: esposa, mulher, ela fez de novo, ela aprontou de novo. O motorista fica desconcertado. Como é que é? Aprontou de novo? Como assim? Fica desconcertado, né? Sabe? E aí, bom, vai lá, pega a mulher, vai pegando uma carteira, pegando dinheiro, dando pro taxista, o taxista fica boiando. Como assim? Certo? Aí que o taxista percebe, Copenchas, que no banco de trás do táxi não tem ninguém. E os pais acabam pagando. É esse aqui, 1,4. Esse aqui acho que é o último. Os pais acabam pagando, Copenchas, a corrida do táxi em nome da filha, que está morta há anos. Essa é uma lendinha urbana, Copenchas, muito, muito contada ali na região de Tóquio. Se perguntar para os taxistas ali na região de Tóquio se conhecem uma coisa parecida, eles vão te contar uma história parecida. Que eles vivenciaram o que o amigo vivenciou. Assim são as lendas urbanas, viu, Copenchas? O fato é que é tenso, né? O duro, né, Copenchas, que por causa dessa... A estudante que fez essa tese, acho que em 2015, né, que ela fez a tese e publicou e acabou no Daily Mail e aí incendiou no Japão todo, no mundo todo, né, a respeito dos táxis fantasmas de Fukushima, sabe? Nos colocou, pelo menos coloca eu, muita gente no beco sem saída, sabe? Afinal de contas, o que acontece nesses casos, Copenchas? Como explicar esses casos em que a pessoa pega um passageiro e o passageiro não está mais? Não sei, Copenchas. Essa é a lenda urbana, certo? Do táxi fantasma de Tóquio. Eu tenho acho que mais um videozinho, tem mais uma série de vídeos, aliás. O pai mostra a foto da filha morta. Ele reconhece a foto da filha ali. Entende? Bom, aqui com o filme, como é uma dramatização, o finalzinho da dramatização é óbvio, né? Que os caras vão colocar um elemento de surpresa, de susto, de terror, né? Que não faz parte do que eu estou contando para vocês. É só uma imagem representativa, uns vídeos representativos desse tipo de caso, Copenchas, não isso aqui em si. Mas invariavelmente essas lendas aqui, ele olha no espelho retrovisor quando está indo embora e dá um grito porque ela está lá atrás. Né, Copenchas? Pois é, tem pegadinhas, tem umas coisas aí, né? Peraí. Aqui. Ronaldo Maciel.
Vi uma vez em algum lugar falando que no Japão, se você for em algum restaurante e depois dar gorjeta, seria uma ofensa para os garçons, pois eles têm muito orgulho de servir. Quanto ao orgulho de servir, isso varia de pessoa para pessoa, certo? Quanto à gorjeta, sim, ela é ofensa no Japão. Ela é descortesia no Japão. Na maioria das vezes, viu? Na maioria das vezes, oferecer gorjeta em muitos tipos de restaurantes do Japão, ela é indelicadeza com a pessoa. No entanto, certo? Em ocasiões, certo? Há exceções à regra, né? Em que a pessoa vai lá, dá a gorjeta e ela é aceita de muito bom grado. A maior parte, a regra é essa, não dê gorjeta no Japão. A exceção da regra é que sim, porque eu mesmo, quando trabalhei em hotel, recebi gorjeta de gente rica. Então, nem sempre, viu? Nem sempre absoluto. Quem mais chegou aí? Mamute Cryptocurrency Collector, Eliezer D. Abrax. Foi. Tô vendo lá em cima, que a gente viu que tá aqui no chat lá em cima. Aqui. Emília Harata, Abrax. Na Terça Sá, já mandei? Abrax. David Henrique, ou Davi Henrique, David, né? Henrique, Rosmerson Lindol. Pois é, né, Keverlutz? Né? Os ninjas, lá no passado, graças a esse documento, lembra que quando eu fiz aquela live dos ninjas, eu contei que muito, fora o Bansen Shukai, que era praticamente impossível de traduzir, não havia mais documentos escritos sobre os ninjas, mas graças às famílias e ao empenho de 2009 para cá, né, de folcloristas e historiadores em resgatar a história dos ninjas, entrar em contato com as famílias, e aí conseguiram resgatar inclusive livros, que foi o Ninja Rirekisho, né, o histórico dos ninjas de uma família, onde o rapaz conta a história do avô dele, que culminou mostrando, né, o que aconteceu por trás dos dois levantes de Iga contra o grande senhor feudal Oda Nobunaga, que eu contei na live lá, né? Dentro desses documentos foi encontrado também esse documento do desenho do barquinho, inclusive com a precisão das letrinhas estarem fora de lugar, o que levou finalmente à dedução e à aproximação ao ponto de descobrirem que aquilo não eram letras, eram adornos baseados, uma fonte de adornos baseados nas letras holandesas, que tiveram em voga por um tempo no Japão. Ivana Medeiros, Abrax. Ivana Medeiros, Abrax. Ok. Deixa eu ver. Eu tenho mais. Não sei quanto material. Deixa eu ver. Deu 13 minutos. Só foi mais rápido que eu pensava. Bom, Copinchas. Deixa eu ir para uma questão aqui. Aqui. Isso é um ninguém. Copinchas. Entende? Uma coisa sem pé e nem cabeça. Uma coisa bem bagunçada, bem maluca mesmo. Certo. Sim, viu, Carlos Augusto? Eu verifiquei isso, viu? A Lilith aparece no filme, certo? Uma parte dos vídeos que eu coloquei aqui aparece a Lilith, certo? Do filme. Só que tem uma parte também que aparece o Adam, que tem um monte de olhinho ali, o Adam da série. Eu fiz questão de verificar isso, viu? Aparecem os dois nesse meu videozinho que eu rodei. A Lilith e o Adam. Os dois monstros misteriosos que têm a relação com o Second Impact, o segundo impacto na Antártida, e que, né? Eu não quero dar muito spoiler não, porque a série é muito, o desenho animado Evangelho é muito bom, os filmes também são muito bons, eu não quero dar spoiler. Então, né? O fato, né, Copenchas, que várias lendas urbanas japonesas, elas invariavelmente passam por esse famigerado fórum Nichanero, que é o 4chan, né? É praticamente o 4chan. Acho que até o dono do Nichanero, ele comprou o 4chan americano. Entende? Hoje é o Reddit, né? O Reddit agora é o reduto, né, dessas lendas urbanas que acabam ou sendo criadas, inventadas, jogadas lá dentro, ou os caras resgatam e jogam lá dentro, aumentam. Enfim, o fato é que eu penso é que, opinião pessoal minha, eu tenho o direito a opinar, né? A minha opinião pessoal, esse monstro, ninguém nunca existiu. É só uma coisa criada só na internet, como se fosse uma creepypasta. E o povo pegou e começou a jogar, porque faltam monstros cupinchas para se falar. Se vê a criptozoologia mesmo, o que tem de monstro para se encontrar que se vê por aí é o pé grande, o monstro do Lago Ness, o demônio de Jersey, entende? São poucos monstros e acabam muito repetidos, entende? Todo mundo fica saco cheio sempre dos mesmos monstros. Todo mundo já falou de monstro do Lago Ness, entende? Então precisa de novos monstros. E aí que entra chupa-cabra na década de 80, 90,
Novos monstros, entendeu? Novos monstros. De repente aparece novo pé grande. Como é que foi? O Skunk. O Skunk lá da Nova Orleans, Louisiana, nos Estados Unidos, que até um tempo atrás não existia. Vão colocando novos monstros. Não sei nem o que tira esses monstros. Alguns são inventados, como ninguém, para poder dar certa razão de existir para algumas pessoas, e aí ficam rodando na internet e acabam trabalhando, inventando e aumentando a história num tamanho que fica, sabe, insustentável. Ou o material promocional do Evangelion, ou o cara se inspirou em cima do próprio Evangelion para fazer essa historinha que ele escreveu em 2002. Só para ter uma ideia, com o peixe do tópico, ele escreveu num tópico, à 1 da tarde, esse trechinho onde ele conta que pescadores baleeiros avistaram esse monstro várias e várias vezes, tentaram fotografar e não conseguiu, que atacou a embarcação deles, por balela, e ninguém respondeu nesse tópico. Naquele mesmo dia, horas mais tarde, um outro usuário pegou esse mesmo tópico, copiou e colocou em um outro post, outra publicação, e aí sim surgiu um monte de gente perguntando, e as imagens? E aí que os caras começaram a desenhar imagens, e o resto vocês já sabem, que essas imagens estranhas rodando por aí de um monstro chamado pessoa, humano. Ninguém esperava por essa, né? Zé Márcio, ninguém esperava. Caramba, hein, Copinchas? Bem interessante. Ninguém esperava por essa. Muito bom. Ai, ai, ai. Né? Respondido, mais ou menos, né? Zé Márcio. Também, viu? Bom, Copinchas. Obrigado, Zé Márcio. Arigatô. Obrigado, Zé Márcio. Arigatô, obrigado pelo superchat. Arigatô. Nossa, o bom, né, cara, é aquela coisa, eu sinto que não respondi, porque eu ainda preciso, viu, Zé Márcio, descobri aquela versão que eu descobri, foi em 2004, 2006, que eu sinto que eu achei nos comentários do Cientismo Aberto. Eu preciso achar essa versão, descobrir essa versão, se foi num site americano, certo? Pelo menos analisar para ver se é mesmo, sabe? Que é aquela que eu vivo dizendo, né, que teria sido criada por céticos, essa versão aí, para trazer e finalmente confirmar e enterrar de uma vez por todas esse ninguém no limbo do esquecimento, sabe? O assunto manjado. Mas beleza, obrigado, viu, Zé Márcio? Muito obrigado. Arigatô pro superchat. Cupinchas, agora, Cupinchas, deixa eu passar aqui se eu tenho. Yes. Agora, respondendo mais uma questão, Cupinchas, e aí já eu vou finalizando depois essa questão aqui, me deixou louco. Eu não entendo esse treco, cara. Não consigo entender. Ronaldo Marcial, tá aí, Ronaldo? Abraço, viu? Ronaldo Marcial, ele fez uma pergunta. Não, pode mandar pergunta, viu? Mas quando puder, fale sobre como se originou o Sudoku. Sabe o que é? Como eu não entendo, eu não sei fazer aquele treco do Sudoku, cara. Não adianta. Eu tentei, o melhor amigo meu me ensinou, cara. Ele, eu faço assim, ó. É assim que faz facinho. Facinho pra ele, cara. Não consigo entender como é que aquele treco funciona. Sabe? E ele resolveu em minutos na minha frente um Sudoku. Daí, Cupinchas, que, bom, dá pra falar de uma outra coisa, né? Sabe? De como se faz esse quebra-cabeça em letras, eu não sei. Realmente não sei. Mas quanto às origens, né, do Sudoku, que é interessante por isso, né? É que em 1892, Cupinchas, o jornal francês Le Cercle lançou um quebra-cabeça matemático bem simplesinho, Cupinchas, no jornal deles. Em 1892. Um pouco alto, né? Peraí. Aqui, ó. Em 1892, Cupinchas, você tem a imagem aqui, ó, La Cercle, ali do ladinho ali, Cupinchas, era um jornal que rodava na França em 1892. Em 1895, Pinchas, foi a vez do jornal La France, que publicou um problema matemático bem parecido. Ambos problemas matemáticos já eram semelhantes ao Sudoku, só que eram bem simplesinhos. E existem várias possíveis origens e épocas para o quebra-cabeça, sabe? Que hoje é conhecido como Sudoku. Mas a maioria das fontes, Copinchas, apontam para os jornais franceses de antes da Primeira Guerra Mundial, que durante a Primeira Guerra Mundial esqueceram o Sudoku. Já o jogo Sudoku mesmo, que a gente conhece hoje em dia, sabe, esse que parecem palavras cruzadas, foi projetado pelo norte-americano Howard Garnes e foi publicado na revista Dell em 1979.
Na década de 80, Copinchas, a empresa japonesa Nikori, ou Nikoli, decidiu publicar no Japão o quebra-cabeça matemático já com um nome diferente. Essa que foi o nome da empresa, viu, Copinchas? A Suji Adokushi Kagiru. Os dígitos devem permanecer únicos ou solteiros. E claro, esse Suji Adokushi Kagiru, enorme, Dokushin, Doku, Suji, que é número, e Doku é número ímpar ou solteiro, decidiram unir e virou Sudoku. E daí o resto vocês já conhecem já. Foi parar em jornais japoneses, os caras gostaram daquelas palavras cruzadas com letrinhas, com númerozinhos, com números, né, matemáticos, adoraram e foi crescendo, foi crescendo. Daqui a pouco se viu que no Japão era uma verdadeira febre, na década de 80, sabe, os sarariman indo de trem para o serviço e lá resolvendo, sabe, aqueles númerozinhos assim, cara, e aquilo foi cada vez aumentando mais, ao ponto que ficou tipo assim, a gente tá perdendo dinheiro, os gringos, né, os americanos, então, vamos lançar aqui também, vamos relançar com o nome de Sudoku. Na origem o nome era Number Place, o nome verdadeiro do Sudoku pelo Howard Garnes, né, ele lançou como Number Place, certo? E o Sudoku foi essa empresa, a Nikori. A empresa Nikori, eu guardei a Nikori aqui. Aqui, ó, essa aqui é o link, Copinchas, da empresa Nikori, que comercializou, que lançou, né, o Sudoku no Japão. Vou deixar o link aqui, depois eu coloco na descrição também. A Nikoli, não sei porque eles colocaram em L, mas Nikoli, sabe? E bom, quando se viu que está fazendo o maior sucesso e estão vendo que estão perdendo dinheiro, vamos lançar aqui também, né? Relançar aqui. Aí mudou, aí começou a ser lançado nos Estados Unidos, lançado no Brasil, a Coquetel também lançou no Brasil, já com o nome japonês, e não mais como Number Place, que era o que o Howard criou na década de 70, 79, publicado na revista Dell. Certo? E aí, bom, ficou o nome, né? Essas palavras cruzadinhas com o número. Eu não consigo, Peterson Luiz, jogar esse treco. Ronaldo Maciel, beleza, né? Eu não consigo. Palavras cruzadas, eu adoro palavras cruzadas. Agora, esse Sudoku não adianta. Esse meu amigo meu ficou horas. Não, é fácil, olha aqui. Não dá, não sei. Não entendo. Treco ali. Ai. Então tá, viu, Copinchas? Então, sei se eu tenho mais material aqui. Sobre. Deu 1h30. Isso, eu vou ficando por aqui, Copinchas. Depois eu trago um pouquinho mais de táxi, se é que agradou vocês. Tem mais uma lendinha urbana sobre táxi, pode deixar para a próxima vez, tá, Copinchas? Vou finalizando por aqui. Desculpa que eu pensei, não mandei abraço para todo mundo. Peterson Lucas, abrax. Velzi Moreski, Carmen Tete, abrax. Viu, Copinchas? Vou finalizando por aqui, certo? Até por causa da retenção. 1h30, tá ótimo. E volto, Copinchas, sábado, 19 horas, certo? Com o Magatoki Live. O mesmo processo, eu começo com lendinha, entra no material mais ou menos suculento. Estamos no mês de agosto, ainda vai ser coisa mais ou menos assombrada. Certo? Saindo do mês de agosto, aí vai ser curiosidades 1000. Beleza? Abraço para Douglas Guimarães aqui, Dani Poderosa, abraço, Leninha Souza, Emília Harata. Bicho aqui, Erika Bicho, curtam a página do Curonauta no Facebook e fiquem sempre por dentro das novidades. Obrigado, bicho. Obrigado, moderadora Erika, bicho. Arigatô. Obrigado, Vilcão, pela moderação. Obrigado, negão, pela moderação. Tá, Copinchas? Tamo de volta sábado, viu, Copinchas? Desculpa se eu não dei abraço pra todo mundo. Altemar, abraço. Ronaldo Maciel, abraço. Pergunta? Nintendo? Deixa pra próxima live. Então tá, Ronaldo, depois eu dou uma olhada aqui no chat que eu vejo se eu acho a pergunta sobre a Nintendo. Viu? Mas vai me desculpar uma coisa, viu? É que eu fiz a minutagem do último vídeo hoje, um pouco antes dessa live. Sabe? Agora tem a minutagem lá naquele vídeo que eu tava sem tempo de fazer a minutagem. É tudo eu que faço, entende? A pesquisa, a tradução, esse vídeo, essa live, tudo é eu que faço. Entende? Aí não sobra nem tempo às vezes fazer a minutagem. Eu vou deixando. Fiz agora a minutagem, por falta de tempo. E às vezes não dá tempo nem de voltar para ver o chat aqui. Então me desculpe se eu não chegar a ler o chat comum depois, que eu estava tentando fazer isso antes. Tá complicado o tempo, viu, meu Copinchas? Desculpa, Ronaldo Marcelo, se eu não ler a tua pergunta, tá? Adriano Mazeu, quanto tempo? Abrax. Viu? Barril de tudo, abrax. Virginia Oliveira. Comandante Placos. João Almeida, abrax.
Então tá, copinchas, viu? Desculpa se eu não dei abraço pra todo mundo. Peço a compreensão de vocês. O Corofio da Abrax, viu? Certo? Eu gostaria de ler todo o chat. Se eu tiver tempo depois, certo? De quando fizer a minutagem, ver todo o chat, eu vejo. Se não der, me desculpem. Tá complicado. Porque é aquela coisa, né, copinchas? Vocês compreendem. Ou eu fico respondendo, ou apresento material. Então, não tem live mais chata do que a live do beijinho. Você vai em várias lives por aí, é só beijo, abraço, não acaba mais, eu começo até o fim. É chato, barbaridade. Então eu penso que tem que concentrar aqui na apresentação do material, senão meu canal vai afundar. O Adriano estava no hospital visitando Abrax, viu? Melhor pro teu pai, viu, Adriano? Toshio, Mazi, Abrax. Obrigado, Leonel Luiz, Abrax. José Márcio. Deixa eu passar aqui e agradecer com o superchat. Henrique Furlani, não vai estar aqui. Obrigado, Henrique Furlani. Muito obrigado pelo superchat. José Márcio Silva, muito obrigado pelos superchats. Arigatô. Leonel Luiz, muito obrigado pelo superchat. Ciência Bonita, pode contar comigo. Vou trazer sim, viu? Só me dá um tempinho, tá? Obrigado, Érica do Ciência Bonita, muito obrigado. Jorge do Batuque, amanhã live do Jorge do Batuque, meia-noite, imediatamente após o relato da Ana. Obrigado, Jorge, pelo superchat. E é isso, copinchas, muito obrigado. Copinchas, vou ter que apertar hoje, finalizando aqui. Sábado estamos de volta, ou Magatoki Live. Eu vou ver ainda o que eu vou trazer. Então, até lá. Não vai ter mais pré-live, viu? O tempo está tão curto que não dá nem para pré-live. Tá, copinchas? E vamos ver o que a gente traz sábado. Eu espero trazer uma coisa no mínimo suculenta, pra gente conferir. Então é isso, copinchas. Michele Moura, Abrax, Camuia, Abrax. Cristiane Prates, Abrax. Yulai, Abrax. Então é isso, copinchas. Muito obrigado por terem assistido. Abrax. Falhou. Abrax.